Ontem, na Bolívia, houve uma tentativa de golpe militar. Não sei se vocês acompanharam. O que eu vou falar aqui agora é 100% chupinhado de um outro canal. Então, se eu indiquei o Naruhodô para começar, agora eu vou indicar um outro podcast que todo mundo deveria escutar. Deveria ser obrigatório todo mundo escutar. Então, além do Biologia em Meia Hora, e além do Naruhodô, eu vou indicar um terceiro podcast. O nome desse podcast é Xadrez Verbal, dos meus grandes amigos Felipe Figueiredo e Matias. E é um podcast espetacular, tá? Então, se vocês querem saber sobre como o mundo funciona, se vocês querem entender política internacional, se vocês querem entender o que aconteceu na Bolívia e por que entender a história da Bolívia é importante, escutem Xadrez Verbal, tá? É uma indicação que nós fazemos aqui sem pestanejar. E além disso, se vocês quiserem uma explicação muito melhor do que a que eu vou dar agora, eles vão no Desce a Letra Show amanhã, eles vão estar lá com o Cauê e com o Load, e aí vai ser um show dos dois. E aí eles vão tentar bater o meu recorde do Peru lá no Desce a Letra de tempo de duração de programa. O Cauê já tá até preparado pro programa durar demais. Então, a primeira coisa que a gente precisa dizer é que a hora que a gente conta a história da Bolívia, ela é recheada de tentativas de golpes militares, beleza? E principalmente depois da década de 50 e 60, com o crescimento da Guerra Fria, a gente sabe que os Estados Unidos tiveram influência na construção de determinados momentos de golpe militar. Isso aconteceu no Brasil, o golpe militar brasileiro foi suportado pelos Estados Unidos, os documentos da CIA dizem isso, não é o Emílio dizendo isso, e isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Chile. Se vocês quiserem estudar uma história cruel de golpe militar, estudem o que aconteceu no Chile. Então a gente tem vários exemplos de influência dos Estados Unidos nos golpes militares. Mas, porém, contudo, todavia, o golpe, a tentativa de golpe de ontem, ela não teve uma influência externa, pelo menos é o que as informações e principalmente o resultado que a gente tem do golpe não teve uma influência externa. Por algumas razões. Quais são as evidências que a gente tem disso? A primeira evidência que a gente tem disso é que logo que a tentativa de golpe aconteceu, o mundo inteiro veio falar que aquilo não poderia acontecer, inclusive os Estados Unidos. Então a gente sabe qual que é a postura dos Estados Unidos quando eles apoiam alguma coisa. Eles não teriam falado nada, eles não teriam se pronunciado, ou teriam falado aquelas coisas genéricas do tipo, precisamos ver o que está acontecendo, tudo mais, mas todo mundo veio gritando contra o golpe. A segunda evidência que o Felipe coloca, eu acho que essa é uma evidência muito importante, é que sempre que aconteceu um golpe militar na América do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, o movimento americano sempre tentou, os movimentos dos países associados aos Estados Unidos sempre tentaram cooptar as elites financeiras para apoiar o golpe. Então, o que aconteceu na Bolívia ontem é que internamente também não teve nenhum apoio. O movimento do general, deixa eu pegar o nome dele aqui, que se eu não me engano é Zuniga, isso, Zuniga, Juan José Zuniga. Então, quando o Juan José Zuniga pegou os militares abaixo dele e tentou tomar o poder, todos os jogadores políticos da Bolívia se declararam contra o que estava acontecendo, inclusive os de direita, inclusive os de extrema direita, certo? Então ele não tinha aparentemente nenhum apoio externo e aparentemente ele não tinha nenhum apoio interno. Então o que o Felipe Figueiredo discute é que muito provavelmente as motivações foram de política interna na Bolívia. Qual que é o contexto do golpe? O general Juan José Zuniga, ele foi à televisão. E ele foi à televisão declarar que faria tudo o que era necessário para impedir que o Evo Morales fosse presidente da Bolívia de novo. Então, qual que é o contexto disso? O contexto é que existe uma disputa jurídica na Bolívia hoje para dizer se o Evo Morales poderia ser candidato ou não à presidência no próximo pleito eleitoral.
Então, a disputa e é uma disputa que já aconteceu no Brasil. Então, quando o Lula tentou ser presidente, foi dito que não. E agora a gente vai passar por uma disputa parecida com o Bolsonaro daqui 2 anos, de uma discussão se ele pode ou não ser candidato. E a Bolívia está passando por um processo parecido. Então, o Zúñiga foi à televisão e ele deu essa declaração. Uma coisa que é importante a gente dizer é que o Lúcio Arce, que é o presidente atual, ele não é mais do grupo do Evo Morales. Eles racharam. Eles não se apoiam mais politicamente. Mas, apesar disso, o Lúcio Arce foi e demitiu o cara. Falou, cara, você está tentando interferir na política colombiana. Isso não existe. Não é para isso que o Exército Nacional existe. E a partir dessa demissão é que eu sempre esqueço o nome dele, é que o Zúñiga, ele resolveu fazer essa tentativa de golpe. Aí aconteceram algumas coisas. Primeira coisa que aconteceu foi que o Lúcio peitou ele, fisicamente inclusive. Os apoiadores do Lúcio montaram barricadas no prédio do governo para impedir a invasão. E o Lúcio substituiu o comando do Exército e o comando novo do Exército declarou apoio ao Lúcio, ao presidente atual. E aparentemente os próprios tenentes do Juan José Zúñiga entregaram ele para a polícia. Então o final disso é que ele foi preso. Então a população apoiou o presidente e a democracia. Os outros partidos apoiaram o presidente e a democracia, inclusive a pessoa que tentou dar golpe na Bolívia falou, não é isso que é para acontecer, isso foi repudiado, e em um dia acabou a tentativa de golpe. Então a tentativa de golpe morreu do mesmo jeito que ela começou, tá? Uma coisa que é importante é que teve uma galera dizendo que isso estava ligado, que esse golpe estava ligado, exploração de lítio na Bolívia. Então a Bolívia é o país que tem a maior reserva de lítio do mundo. Lítio é super importante para a produção de baterias. O maior comprador, um dos maiores compradores de lítio da Bolívia é o Elon Musk através da Tesla. E o Elon Musk já declarou que os Estados Unidos, segundo o Elon Musk, estaria disposto a fazer qualquer coisa para garantir o fornecimento. Essa conversa surgiu principalmente com a estatização das minas de lítio por parte do governo boliviano e principalmente com acordos da Bolívia com a China e com a Rússia para fornecimento de lítio para esses dois países. Apesar de existir esse contexto e apesar da gente saber que os Estados Unidos influenciam sim, ou tentam influenciar sim nas políticas dos países que eles estão explorando. A gente tem um histórico disso com o Oriente Médio e as guerras no Oriente Médio. Não existe nenhuma evidência de que o que aconteceu ontem esteja ligado ao contexto do lítio. Anteontem, desculpa, Ricardo. Então o que aconteceu essa semana? Então não existe zero evidência de que o lítio tenha sido o motivador do que aconteceu na Bolívia essa semana. Então é muito mais provável, a partir do que foi dado, do que está colocado na mesa, que isso aconteceu por essa disputa interna e principalmente por causa da eleição do Evo Morales, do que por qualquer influência externa, tá? Segundo o Felipe Figueiredo, falar que isso tem influência dos Estados Unidos por causa das minas de lítio. Nesse contexto, em nenhum momento ele não está falando do interesse dos Estados Unidos na mina de lítio. Tudo isso existe. Mas nesse contexto do que aconteceu essa semana, não parece ter sustentação. Parece política externa freestyle, tá? Beleza? Pode ser que tenha outras influências? Pode ser que tenha outras influências. Mas nesse momento não parece. O Rafael falou, tem reservas enormes de lítio na Califórnia, embaixo do mar de Salton. Lembra, Rafael, que os Estados Unidos é o país que compra petróleo para enterrar de novo. Então lembra que existe esse mundo em que os Estados Unidos não querem acabar com próprios recursos e querem acumular recursos para eles. Então, a princípio, é isso que a gente sabe do que aconteceu na Bolívia hoje. O golpista está preso, porque lugar de golpista é na cadeia. Só que a gente precisa também entender que isso também está ligado e aí num contexto mais amplo, que isso está ligado a um crescimento da direita no mundo, o crescimento da direita na América do Sul
e que a gente teve tentativas de golpe contra a democracia em muitos países da América do Sul nos últimos anos. Teve tentativa de golpe no Equador, teve tentativa de golpe na Bolívia agora, teve tentativa de golpe no Brasil no dia 8 de janeiro, porque o que aconteceu ali foi uma tentativa de golpe, tá? Os pintadores de árvore que não quiseram abraçar o golpe, mas teve. Teve tentativa de golpe no continente africano em vários lugares, e a gente tem o crescimento da extrema-direita de maneira mais democrática na Europa e nos Estados Unidos. Mas, gente, para vocês terem uma informação mais embasada de uma pessoa que estuda isso há anos, de duas pessoas que estudam isso há anos, Xadrez Verbal, Felipe Figueiredo e Matias Opinto, vão lá no Xadrez Verbal, escutem, eles têm um episódio só sobre a história das tentativas de tomada do poder do exército na Bolívia. Então eles contam toda essa história e não é a primeira vez que aconteceu, provavelmente não é a última vez que aconteceu, e isso tem um fator histórico também que é relevante, tá? O Pode Digitar falou, por que a Bolívia prende militar e a gente não? Porque a gente tem um negócio, Pode Digitar, que aconteceu no final da ditadura militar, chamado anistia. E aí o que a anistia fez com os nossos políticos, e o que os nossos políticos pensaram, é que fazer a anistia seria mais apaziguador. O problema é que isso gerou na gente a ideia de que as pessoas, principalmente os militares, eles não fazem as coisas por maldade, vamos dizer assim. Eles, sei lá por que eles fazem. Então, nós somos, como sociedade, filhos dessa anistia que perdoou barbaridades. E aí a gente continua trabalhando do mesmo jeito. O governo Lula se posicionou assim depois do dia 8 de janeiro. Então, depois do dia 8 de janeiro era para a cúpula do exército inteiro ter caído. Depois do dia 8 de janeiro era para os militares ligados ao golpe, a gente sabe o nome de todos eles, terem sido presos. Era para todo mundo, no mínimo, ter se aposentado se você não tivesse uma ligação direta com o que aconteceu. Mas a gente vai passando pano, a gente vai tentando organizar, não se organizar que todo mundo transa e no final das contas a gente acaba apagando, tá? O Larry falou, lei de anistia de 1979. Obrigado, Larry. Então o que a gente viu acontecendo é um processo em que a gente meio que passou pano pra galera. A gente escolheu 2 ou 3 bodes expiatórios que precisavam ser escolhidos e o resto a gente vai passar pano. E aí é o Lula conciliador, a gente não, vejam bem, não foi isso que aconteceu. Os caras deixaram invadir o Palácio do Planalto. Tudo bem, constrói de novo. Compra tapete verde de novo e tá tudo certo. Tá? E aí a gente comprou essa ideia de que a anistia era boa porque ia perdoar os terroristas durante o período militar. Só que a gente tem que lembrar que a gente perdoou estuprador, a gente perdoou torturador, a gente perdoou assassino que continuaram no exército formando pessoas. Então é isso. É por isso que a gente não prende militar. É por isso que a gente vai continuar passando pano para os militares. Tá? Feito.